CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. A Adilane lerá o Evangelho, prece em seguida, e tornaremos ao estudo, continuando. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. O item 8, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento, compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar no lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França, 1863. Te pedimos, Jesus, pedimos ajuda à espiritualidade, os patronos desse estudo, ao seu altivo, as irmãs queridas, ao
seu Francisco, o André Luiz, pedimos entendimento para com a leitura dessa obra. Pedimos ajudas, não só para nós encarnados, para os desencarnados e para os ouvintes. Pedimos em nome do amor que envolve a todos nós. Pedimos a Jesus, mas acima de tudo, a Deus, a permissão para iniciar o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Estamos no capítulo 13. Você não finge que está dormindo não, Senhor. Quando eu terminar de ler, você já faz a prece. Obreiros da vida eterna, capítulo 13. Então, na aula passada, nós vimos a visita do grupo, liderado por Jerônimo, aos 5 irmãos que estavam prestes a desencarnar. E agora, no capítulo 13, companheiro libertado. Depois de vários preparativos, principalmente ao lado de Cavalcante, que piorara após a intervenção cirúrgica, Jerônimo articulou providências referentes à desencarnação de Dimas, cuja posição era das mais precárias. Então, Cavalcante era aquele que estava internado no hospital, era o irmão católico e a família o abandonou. Mas eles vão atrás de Dimas, não é? Cuja posição era mais precária. Dimas era o espírita. De manhãzinha, após entender-se com a irmã Zenóbia, quanto à localização do primeiro amigo a libertar-se dos laços físicos, o assistente convidou-nos ao trabalho. Então, quem é a irmã Zenóbia? É a diretora da casa transitória. E na aula passada, todos esses 5, o Dimas, a Adelaide, Cavalcante, como é que é o nome do dentista daqui? Fábio. E a presbiteriana, como era o nome dela? Não. A Elaine não está aqui, poxa. Esses 5 foram levados à casa transitória para preparativos para o desencarne. Retornaram ao corpo e vão levar agora, vão desprender o Dimas. Compreendia mais uma vez que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação e, por isso, seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato, atingira-se o tempo próprio. Um detalhe, vai desencarnar amanhã às 5 horas da manhã. Não tem tempo exato, está o período, né? Recordando, contudo, meu caso particular e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador enquanto regressávamos ao círculo carnal pela manhã, não esquecendo que ele ficou 8 anos e 3 meses em região umbralina. Prezado assistente, indaguei, releve-me o desejo de saber particularidades do serviço. Poderá, todavia, informar-me se Dimas desencarnará em ocasião adequada? Viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta terrena ou na crosta da terra? Completou a relação de serviços que o trouxera ao renascimento,
Boa pergunta, né? Um monte de pergunta. Aproveitou logo e fez um montão de perguntas interessantes. Ele lembrou do caso dele porque ele não completou o tempo, por causa da bebida, por causa do câncer que ele adquiriu através dos seus excessos. Não, respondeu o interpelado com firmeza. Não chegou a aproveitar todo o tempo pré-fixado. Oh, considerei levianamente. Terá sido como fui, suicida inconsciente? Penetrei nossa colônia nessa condição e antes de obter a graça do refúgio renovador, experimentei acerbos padecimentos. Enunciando tal apreciação, ponderava sobre a tarefa especial de socorrê-lo. Razões fortes, de certo, motivariam o esforço que se levava a efeito, mas a informação do orientador desconcertava-me. Se o irmão referido não completar o tempo previsto ao roteiro de obrigações que lhe fora traçado, por que tamanha consideração? Mereceria o movimento excepcional de assistência individualizada? Que motivo impeliria a esfera superior a prestar-lhe tanta atenção? Jerônimo compreendeu, sem dúvida, a venenosa preocupação que me dominava o pensamento, mas absteve-se de longas explicações, confirmando simplesmente: não, André, nosso amigo não é suicida. Mais acertado seria silenciar raciocínios suspeitos. Entretanto, meu inveterado instinto de pesquisa intelectual era demasiado forte para que eu me dominasse. Ainda bem que ele não se dominava, né? Que aí a gente vai aprendendo. Fixando-o, algo confundido, tornei a perguntar: mas se Dimas não aproveitou todo o tempo de que dispunha, não terá também desperdiçado a oportunidade, como aconteceu a mim mesmo? Meu interlocutor estampou no semblante leve sorriso e acentuou compassivo: não conheço o seu passado, André, e acredito que as melhores intenções terão movido suas atividades no pretérito. Espírito bom, né? Sempre tem uma resposta fraterna. A situação do amigo a que nos referimos, porém, é muito clara. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias na existência a termo. Acostumado desde a infância à luta sem mimos, desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações incessantes. Desfavorecido de qualquer vantagem material no princípio, conheceu ásperas obrigações para ganhar a intimidade com as leituras mais simples. Entregue ao serviço rude, no verdor da mocidade, constituiu a família, pingando suor no sacrifício diário. Passou a vida em submissão a regulamentos, conquistando a subsistência com uma enorme despesa de energia. Mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que o dele. Recebendo a mediunidade, colocou-a a serviço do bem coletivo. Conviveu com os desalentados e aflitos de toda a sorte. E porque seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil e, em razão dos necessitados guardarem raramente a noção do equilíbrio, sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Perdeu quase integralmente o conforto da vida social, privou-se de estudos edificantes, que lhe poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de homem de bem, e prejudicou
as células físicas no acúmulo de serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Pelas vigílias compulsórias, noite adentro, atenuou-se-lhe a resistência nervosa. Pela inevitável irregularidade das refeições, distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago. Pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, rasgou fosfato excessivamente. E pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração, alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. É verdade que não podemos louvar o trabalho, é verdade que não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física, em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmos. No entanto, faz-se preciso considerar as circunstâncias em jogo. Dimas poderia receber com a naturalidade semelhantes emissões destrutivas, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Todavia, não se organiza de um dia para o outro o anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia. Como não é fácil improvisar cais seguro ante o oceano em ressaca, cercado de exigências sentimentais, subalimentado, mal dormido, teve as reiteradas congestões hepáticas, convertidas na cirrose hipertrófica, portadora da desintegração do corpo. Caramba! Agora veja aí a ficha do Dimas. Voltado totalmente para o próximo. E como ele ainda não sabia se proteger do bombardeio do pensamento alheio, ele foi se fragilizando. Entendeu, Adilane? Como a dor dos outros nos atinge se a gente não soubesse proteger? E ele sempre bondoso. Esse era espírita. Vamos ver aqui para frente. A presença ajuda bastante. Vamos ver aqui. Então, ele trabalhou sempre em função do próximo. Ele trabalhava em casa espírita, nós vamos ver aqui. Ele trabalhava e trabalhava muito. Então, teve uma infância difícil, não se alimentava direito, por isso saiu antes do tempo. Um pouco antes do tempo, diferentemente daquele que, através dos prazeres e dos vícios, abreviam a sua vida por causa da leviandade, como aconteceu com André Luiz. É completamente diferente desse que abrandou a vida por trabalhar muito. Tudo bem até aí? Interessante. Vamos lá, Dilane. Não, pode ir, estou ouvindo aqui. Interrompeu-se o orientador e, como sentisse fundamentalmente envergonhado pelo paralelo que inadvertidamente estabelecera, Jerônimo acentuou. Continua. Segundo observamos, a existência que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza minuciosas investigações sobre as causas. Calei-me humilhado. O hábito de analisar pessoas e ocorrências
unilateralmente, mas uma vez me impunha proveitosa decepção. Naturalmente, o assistente conhecia-me, a antiga posição, estaria informado de meus desvios anteriores, mas dignava-se evitar-me desapontamento mais fundo com referência comparativas. Continua. Assomaram-me recordações do passado, mais nítidas, esclarecedoras, inegavelmente conduzir a minha última experiência, como melhor me pareceu. Tomava refeições calmas e substanciosas, a horas certas. Dera-me a estudos prediletos. Dispunha de meu tempo com rigorosa independência nas decisões. Cerrava a porta aos clientes antipáticos, quando me faltava disposição para suportá-los. O que é isso? O que isso quer dizer? Quer dizer, ele era médico, ele não atendia nem como médico, nem como pessoa, que era antipático a ele. O tempo dele, ele se alimentava muito bem, ele tinha tempo para estudar, ele tinha tempo para descansar, ele atendia quem ele queria, diferentemente do Dimas, que atendia todo mundo, que não teve uma alimentação saudável e que se dedicou completamente ao próximo. Por isso ficou doente e saiu um pouco antes da vida. Está entendendo? Ele está analisando a vida dele, ele está falando. Ele ficou com vergonha da resposta que o Jerônimo deu a ele. Entendeu, Adilema? Tá. Isso aí é o André Luiz, ele está falando dele. Ah, entendi. Ele está falando dele, é o André Luiz, não é o Dimas. O Dimas ele falou lá atrás. Entendi. Entendeu? Continua. Para suportá-los, nunca molestará o fígado. Olha aqui, ó. Peraí. Não atendia os antipáticos quando faltava disposição para suportá-los. Nunca molestara o fígado por sofrimentos alheios. O Dimas arrebentou o fígado com o sofrimento alheio. Vamos ver ele. Ele não. O sentimento dos outros, você... Dá o fígado, dá dor, decepções, dores, ingratidões. Gente, aqui na nossa casa pequenininha, quantas ingratidões, quantas dores, né? Até mesmo as pessoas machucam muito. Vai, continua. Porque era ele pequeno para conter as vibrações destruidoras de minhas próprias irritações. Ao sentir-me contrariado nos pontos de vista pessoais e, sobretudo, aniquilar o aparelho gastrointestinal pelo excesso de comestíveis e bebidas aliados à sífilis, a quem eu mesmo dera guarida levianamente. Então, olha só o que ele está dizendo aqui, ó. O Dimas comprometeu o seu fígado com a dor alheia. Ele não. Olha o que aconteceu com ele. Vamos pegar esse finalzinho aqui, ó. Tomava refeições calmas, ao contrário do Dimas, que não tinha que comer. E substanciosa a horas certas. Dera-me a estudos prediletos. Dispunha
de meu tempo com rigorosa independência nas decisões. Cerrava a porta aos clientes antipáticos, quando me faltava disposição para suportá-los. Nunca molestara o fígado por sofrimentos alheios. Quer dizer, nunca sofreu por ninguém, contrário de Dimas, porque era ele pequeno para conter as vibrações destruidoras de minhas próprias irritações. O fígado era muito pequeno para suportar a dor alheia, já bastava deles, as irritações dele, então ele era irritadiço. Ao sentir-me contrariado nos pontos de vista pessoais e, sobretudo, aniquilara o aparelho gastrointestinal. Além de complicar o fígado, complicou o aparelho gastrointestinal, o seu intestino, pelo excesso de comestíveis e bebidas. Comia bastante, bebia, aliado a sífilis, a que eu mesmo dera guarita levianamente. Como é que ele pegou sífilis? Levianamente, contraiu com alguma mulher, com alguma prostituta, enfim. É o que ele está dizendo aqui. Havia, portanto, muita diversidade entre o caso de Dimas e o meu. O dedicado servidor do bem empregara as possibilidades que o céu lhe confiara em benefício de outrem. Quanto a mim, centralizado em mim mesmo, gozara essas possibilidades até o clímax, perdendo-me pela abusiva saciedade. Quer dizer, estava satisfeito, saciado nos prazeres da vida, do mundo. Com isso, aniquilou a sua aniquilou a sua saúde e antecipou a sua saída do mundo carnal. Por isso foi considerado suicida. Entendeu agora, Dilane? Então, ele se analisou. Continua. Jerônimo era, porém, suficientemente bom para não comentar realidades tão duras, reafirmando a generosidade espontânea que o caracterizava, desarticulou minhas impressões desagradáveis, tangendo assuntos novos. Olha, Jerônimo era tão bondoso, mudou de conversa, que percebeu lá os pensamentos dele, pensamentos de doloroso, de tristeza com o que ele fez com ele mesmo. Jerônimo jamais faria aquilo, jamais o acusaria. Ele mesmo, a sua consciência que o acusou. Aí o Jerônimo mudou de assunto, Mudou de assunto. Em breve chegávamos à residência do enfermo cujo estado era gravíssimo. Alguns amigos desencarnados velavam atentos. Iluminada entidade que evidenciava grande interesse pelo agonizante, acercou-se do assistente, indagando se o decesso fora marcado para aquele dia. Sim, esclareceu o interpelado. A resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-lo. O que faremos hoje? Alijando-lhe o fardo pesado de matéria densa. A interlocutora consultou-o ainda sobre a oportunidade de reunir ali alguns beneficiados da missão cumprida pelo moribundo, que lhe desejavam testemunhar carinhoso apreço no derradeiro dia carnal. Então, essa entidade perguntou, podemos trazer pessoas aqui que foram auxiliadas por ele? Continua, Dilane. Minha amiga compreende. Minha amiga, amiga, está aqui. Minha amiga compreende as dificuldades inerentes ao assunto. Respondeu o nosso dirigente com gentileza. Não tem vírgula não, eu é que errei, induzi a Dilane ao erro. Minha amiga compreende as dificuldades inerentes ao assunto, respondeu o nosso dirigente com gentileza. Então ele se dirigiu a ela, você sabe
a complexidade desse momento, a dificuldade. Continua. Se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções, não surgiria inconveniente algum. Entretanto, ele permanece agora sobre agitações psíquicas muito fortes. Nossa, o rapaz trabalhou tanto no bem, ainda estava assim. Conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se de súbito às algemas domésticas. Olha aí, ele era bondoso, não podia levar pessoas ali porque o estado dele ainda era complicado, ele estava ligado muito ainda à família e por isso os laços estavam ainda, não tinham ainda se soltado, se afrouxado. Estava Ele triste. sabia que ia morrer, mas estava preocupado com a família. Teme o futuro dos seus, conserva-se em total descontrole dos nervos, Enlaça-se nas emissões de inquietudes da esposa e dos filhos. Então ele fica preocupado com o futuro dos seus entes queridos, está preocupado com a esposa, com os filhos. Tá certo, também vou ficar E com assim. isso, ele fica envolto essas emissões de inquietude do que os filhos também estão apreensivos com o pai. Cremos Ser inoportuna essa visita compacta no decorrer das atividades da desencarnação, mesmo tratando-se dos melhores amigos do doente, para que se lhe não agrave o descontrole mental. Dimas poderá, tá certo? Não obstante ser amparado pelo afeto dos que por ele têm afeição. Logo se desfaça do corpo grosseiro. Além disso, sugiro que manifestação de carinho merecida e justa lhe seja prestada por quantos o estimam no dia em que nos deslocarmos da casa transitória de Fabiano para as regiões mais altas. Nosso irmão recuperador descansará ali, sob atencioso cuidado, junto de outros amigos em condições análogas. Não faltaremos com o aviso prévio sobre sua partida, para que se congreguem conosco os seus afeiçoados na prece de reconhecimento que elevaremos ao Todo-Poderoso. Então, o que o Jerônimo está dizendo? Não convém trazer essas pessoas agora aqui, porque a dificuldade em que ele se encontra, a perturbação, ele sabe do fim próximo, mas o apego à família vai atrapalhar. Depois do desenlace, sim, ele vai ter oportunidade de estar com esses entes queridos. E vamos pedir a eles que demonstrem muito carinho, assim que ele estiver lá na casa transitória para se dirigir para outras regiões mais altas. Então vocês estão vendo que morrer, o desencarne, morrer é fácil, desencarnar é difícil. Esse desenlace é de cada um, né? Como que eu vejo a vida, como que eu me apego à vida. É de cada um. A consulente manifestou sincera satisfação e acentuou: bem lembrado, esperaremos a comunicação no instante oportuno. Logo após, despediu-se,
afastando-se ao lado de outros visitantes de nossa esfera que nos deixavam agora campo livre para a nossa necessária atuação. Essa entidade era elevada, mas quem estava a cargo do desenlace do Dimas era uma equipe especializada nisso. Então tem equipes especializadas no desencarne, como tem equipes especializadas no reencarnante, no reencarne, na reencarnação. Cada um atuando na sua esfera de competência. Estava ali a moça, que gostava muito dele, estavam lá os familiares, mas veio uma equipe técnica. Uma equipe técnica. Agora imagine se o Dimas desencarna e ligado à família, para onde ele iria? Se ele estivesse sozinho, sem ninguém, ia ficar ali preso na casa. Ia ter dificuldade com o corpo, ia sentir o corpo se desfazendo, ia ficar atordoado e ia se complicar. Como acontece essa situação? É muito comum, porque as pessoas não se preparam para morrer, para o desenlace, e elas ficam nesse estado de perturbação. E qual a referência delas? O lar. O lar. A gente sai daqui, vai para casa, está na hora de ir para casa. Sai do trabalho, quer ir em casa tomar um banho, quer dormir. Se eu convidar vocês, vão dormir lá em casa hoje? Não, se vocês não tivessem compromisso com ninguém, vocês não, eu vou para minha casa. Por mais que fosse confortável a minha casa, vocês iriam para de vocês, não é? Porque vive tantos anos no mesmo lugar, com os familiares. Então é um momento delicado. O transe era sem dúvida melindroso. A esposa do médium, e ele era médium, hein? Então ele era trabalhador de casa espírita. Ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes, que a expressão fisionômica denunciava, mantinha-se firme a seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Então a mulher sabia que ele ia desencarnar, mas nos pés dele segurava, chorava. Eu me lembrei aqui da minha situação. Eu também fiquei aos pés ali da Lourdinha, mas ela já tinha ido. Ela já tinha ido. Ela estava num estado comatoso, estava mantendo-se viva por aparelhos. Então ela foi levada dali. E com certeza isolada, pelos méritos dela, isolada para que o nosso pensamento, principalmente o meu pensamento, meu sentimento, não a retivesse ali, não a atrapalhasse. Um espírito falou para mim, através de um amigo, que ela foi levada para uma região bem distante da Terra e lá passou por um tratamento para que se recuperasse o mais rápido possível para voltar aqui para as atividades do trabalho. Creio eu que ela só chegou junto novamente, só chegou junto de mim, creio eu, né? Quando estávamos aqui procurando a casa, para começar a casa, porque ela tinha que me ajudar. Estamos aqui trabalhando, os dois, um de cada lado da vida, mais juntos. Então esses laços de amor prende o espírito, prende mesmo. Se você não for firme no seu momento, você fica preso ali e passa por uma perturbação maior. Jerônimo apontou a bondoso e explicou. Vai, Dilane.
Nossa pobre amiga é o primeiro, é aí mesmo? Primeiro empecilho é remover a esposa dele. Improvisemos temporária melhora para o agonizante, a fim de sossegar-lhe a mente aflita. Então, quando o defunto dá uma boa melhorada, significa que ele vai dar uma caída rápida. Para os parentes se afastarem, o defunto não, porque ele não é defunto ainda, o moribundo. Ele está mal, os parentes estão em cima. O que já não é a primeira vez que a gente escuta isso e vamos escutar outras vezes. Eles dão uma carga fluídica no doente, uma certa lucidez, porque o parente olha, ele vai melhorar, ele está muito bem. Aí relaxa, vai dormir. Disse aqui que a esposa estava de olhos vermelhos, fundos. Era o primeiro empecilho. Como é que vai afastá-la? Vão melhorar o moribundo, que ela vai ver, opa, graças a Deus, Deus ouviu minhas preces, vou descansar em paz. É a hora de levá-lo. Continua. Somente depois de semelhante medida conseguiremos retirá-lo, sem maior impedimento. As correntes de força exteriorizadas por ela infundem vida aparente aos centros de energia vital, já em adiantado processo de desintegração. Não entendi isso aí não. Ele está dizendo, vamos ler aqui, as correntes de força exteriorizadas por ela, a energia vital dela, infundem vida aparentemente aos centros de energia vital. Ela dava energia para ele, já em adiantado processo de desintegração. Então, os centros vitais estavam se desprendendo, porque quando você nasce, você se liga através do seu perispírito àquela célula que vai se dividindo na formação do feto, átomo por átomo, molécula por molécula, e o perispírito vai se ligando, até os 9 meses, criança vem à luz, né, vem à vida, e esse processo de firmação, né, firmação acho que está certo, de ligação mais concreta no corpo físico, transcorre até os 7 anos de idade. Depois o espírito está firme no corpo. O contrário é a mesma coisa. Ele vai se soltando átomo por átomo, molécula por molécula. Então o corpo já não tinha mais energia. Era para morrer. Mas a esposa em cima, abraçando, meu marido não morre. Ela transmitia a energia dela para ele, entendeu, Adilane? Entendi. E ele não conseguia morrer. Sim, o fluido dela, né? O fluido dela, a energia dela. Recomendou o assistente que Luciana, que é aquela enfermeira, e Hipólito, que era o padre, se mantivessem ao lado da senhora, modificando-lhe as vibrações mentais e instruindo-me para coadjuvar-lhe a influenciação, como se fazia mister. Enquanto mantinha as mãos coladas ao cérebro de Dimas, proporcionando-lhe a renovação das forças gerais, Jerônimo aplicava-lhe passes longitudinais, desfazendo os fios magnéticos que se entrecruzavam sobre o corpo abatido. Quer dizer, as energias da mulher ele estava tirando. Reparei que o moribundo se encontrava já em dolorosas condições. Plenamente desorganizado, o fígado começava definitivamente a paralisar suas funções. O estômago, o pâncreas e o duodeno apresentavam anomalias estranhas. Os rins pareciam praticamente mortos. Os glomérulos
prendiam-se aos ramos arteriais como pequeninos botões arroxeados. Os tubos coletores enrijecidos prenunciavam o fim do corpo. Sintomas de gangrena pesavam em toda a atmosfera orgânica. O que mais impressionava, porém, era a movimentação da fauna microscópica. Corpúsculos das mais variadas espécies nadavam nos líquidos acumulados no ventre, concentrando-se particularmente no ângulo hepático, como a buscarem alguma coisa com avidez nas vizinhanças da vesícula. O coração trabalhava com dificuldade. Enfim, o enfraquecimento atingira o auge. Precisamos fornecer-lhe melhoras fictícias. Aí que entra. Precisamos fornecer-lhe melhoras fictícias, quer dizer que não são reais, asseverou o dirigente da nossa atividade, tranquilizando-lhe os parentes aflitos. A câmara está repleta de substâncias mentais torturantes. O assistente principiou então a exercer intensivamente sua influência. É que eu preciso terminar esse pedacinho aqui para compreensão do desenlace, que a gente já está em cima da hora. Por isso que eu estou lendo, Dilane. Pode ler. Dimas, de raciocínio obnubilado pela dor, não divisava a nossa presença. Os atritos celulares, pelo rápido desenvolvimento do vírus portadores do coma, impediam-lhe de percepções claras. As proveitosas faculdades mediúnicas que ele possuía haviam caído em temporário eclipse ante os choques do sofrimento. Era, porém, extremamente sensível à atuação magnética. Pouco a pouco, com a interferência de Jerônimo, o amigo acalmou-se, respirou em ritmo quase normal, abriu os olhos fundos e exclamou reconfortado: graças a Deus! Louvado seja Deus! Um dos filhos, a contemplá-lo, de olhos súplices, seguiu-lhe as palavras, ansioso, indagando num gesto de alívio: melhorou, papai? Oh, sim, meu filho, agora respiro mais livremente. Olha aí a melhora fictícia. Sente os amigos espirituais ao seu lado? Tornou o rapaz cheio de fé. O enfermo sorriu algo triste e retrucou: não, quero crer que o sofrimento físico cerrou a porta que me comunicava com a esfera invisível. Mesmo assim, estou muito confiante. Jesus não nos desampara. Fixou a companheira em lágrimas e aduziu: todos nós experimentaremos a solidão nos grandes momentos de aferir valores espirituais. Estou convencido de que nossos guias do plano superior não me olvidarão as necessidades. Entretanto, não devo esperar que tomem cuidado permanentemente comigo. Olha como ele falou, hein? Falou para chuchu, para quem estava de olho fechado, caído, né? Falava em voz quase imperceptível, em virtude do abatimento, entrecortando as palavras na respiração opressa. A senhora vacilante estava inteiramente amparada por Luciana, que a abraçava afetuosa. Viam-se-lhe os sinais de angustioso cansaço. Lágrimas espessas corriam-lhes dos olhos congestionados. Jerônimo, agora, pousava a destra na fronte do moribundo, proporcionando-lhe força, inspirando-a inspiração e ideias favoráveis ao desdobramento de nossos serviços. Dimas mostrou um novo brilho no olhar, encarou a companheira, esforçando-se por parecer tranquilo, e rogou: querida, vai descansar, peço-lhe. Tantas noites a fio de sentinela acabarão por aniquilá-la. Que será de mim doente e exausto se o desânimo surpreender-nos a todos? Fez mais longo intervalo e prosseguiu: repouse a meu pedido. Ficaria tão satisfeito se a visse mais forte. Não se retarde. Sinto-me muito melhor e sei que o dia será
de calma e reconforto. Olha o que fez a energia do Jerônimo ali. Cedendo às instâncias do esposo e docemente constrangida pela influência de Luciana e Hipólito, a matrona recolheu-se ao quarto. Em vista das melhoras obtidas, houve expansão de júbilo familiar. O médico foi chamado. Radiante, o clínico asseverou que os prognósticos contrariavam suposições anteriores. Renovou as indicações, dispensou os anestésicos e recomendou ao pessoal doméstico que entregasse o doente ao repouso absoluto. Dimas acusava melhores surpreendentes. Era razoável, portanto, que a câmara fosse deixada em silêncio, para que ele tivesse um sono reparador. O Esculápio atendia-nos ao desejo. Quer dizer, o médico estava sendo inspirado pelos espíritos, né? Pelo Jerônimo. Em breves minutos, o compartimento ficou solitário, facilitando-nos o serviço. O assistente distribuiu o trabalho a todos nós. Hipólito e Luciana, depois de tecerem uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas, permaneceram em prece ao lado, enquanto eu mantinha a destra sobre o plexo solar do agonizante. Iniciaremos agora as operações decisivas, declarou-nos Jerônimo resoluto. Antes, porém, forneçamos ao nosso amigo a oportunidade da oração final. Então vamos começar o desenlace. Eu estou lendo muito rápido? Está entendendo? Está entendendo, Dilane? Estou entendendo. O assistente tocou demoradamente na parte posterior do cérebro. Vimos que o agonizante passou a emitir pensamentos luminosos e belos. Não nos via, nem nos ouvia de maneira direta, mas conservava a intuição clara e ativa, sob o controle de Jerônimo. Experimentou imperiosa necessidade de orar. E embora os lábios cansados prosseguissem imóveis, assinalamos a rogativa mental que endereçava ao Divino Mestre. Aí vem a prece aqui de Dimas, que a gente vai parar agora e semana que vem a gente continua, tá? Interessante, não é? Interessante o desenlace do Dimas. Semana que vem a gente prossegue aqui. Faltava pouquinho, mas acho que é melhor a gente ir devagar, né? Semana que vem a gente vê devagar o desenlace final do Dimas. Fala. Depois. Vamos fazer a prece? Quer fazer a prece? Entendi, não. Não entendi. Como é que pode, né? Ele tão assim bondoso ainda estava. Era o amor que ele tinha pelos familiares. Pela família, Pela família. Imagino. Não tem nada de errado. Amado Mestre Jesus, muito obrigado pela noite de estudos. Em primeiro lugar, a gratidão a Ti e a Deus, nosso Pai. Como agradecemos ao nosso altivo, diretor da nossa casa, e aos guias desta casa de amor. A Ti, André Luiz, a Ti, querido Chico, por essa história real que nos elucida quanto ao nosso desencarne, compreendendo o desencarne do nosso irmão Dimas. Que Deus o abençoe, abençoe a sua família, onde quer que eles se encontrem, como abençoe o Senhor, André Luiz, o Senhor, amigo Chico. Que Deus os abençoe. Muito obrigado. Em Teu nome, Jesus, em nome desses irmãos, da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado, Jesus, os estudos da noite de hoje. Que assim seja.